Muito boa noite. Estamos falando da BRAP Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos um convidado. Para nós sempre é uma noite especial, né? A quinta-feira que é do convidado. Hoje é o Cristiano Carrilho, né? Que vai falar para nós sobre o CETEB. Cristiano, esteja à vontade, tá? A hora que você quiser compartilhar, faça isso. E agora, a partir de agora, é com você, tá bom? Você prefere falar e depois as pessoas perguntarem ou você prefere interação durante? O que você prefere? Então, olha, eu preparei acho que 14 Slides. slides Tá, para dar uma visão geral tá. assim sobre a instituição. Uhum, Eu acho que para ficar bem produtivo, né, a noite de hoje, acho que a gente poderia fazer assim, como a gente estava fazendo um pouquinho antes aqui, né, uhum. uma roda de conversa, sabe? Ok, tá. Então, eu acho que a gente poderia assim eu poderia passar, né, tudo que eu tenho que passar, mostrar a instituição, né, Uhum. e aí sobra um tempo maior para a Isso, gente, né, legal. Aham. papear um pouco. Enquanto isso, vai entrando também mais colegas, né? Tá entrando, entrou a Tá, Cristina. Então, pode, se você que já quiser compartilhar, esteja à vontade. ok. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a Edna pelo convite. Quero agradecer também a BRAP, né, e em nome também do CETEB. Eu até ia trazer um rapaz lá da chácara, né? Mas não deu certo, né? A folga dele foi a semana passada, a gente calculou errado. Tá certo. Então, eu queria até que ele Tranquilo. participasse, mas não deu certo. Mas Então, eu depois vou ele falar pode ver através da gravação também, né? Ele pode isso. dar uma olhada. Ele não vai poder Então, eu. participar, mas ele pode aproveitar a gravação. Exato. Tá, então eu vou compartilhar aqui minha tela só para a gente conhecer um pouquinho do CETEB. Vou colocar aqui para cima. Aí. Apareceu? Apareceu sim, Cristiano. Instituto Eurípides Barçanufo, CETEB. Isso. Tá rodando certinho aí, né? Tá rodando. Aham, tranquilo. Tá. Bom, então vamos lá. CETEB é como se fosse um nome fantasia, que significa Centro de Tratamento Eurípides Barçanufo. Aí a razão social é Instituto Eurípides Barçanufo. Certo. Bom, o que que é o CETEB? Eu faço questão, né, da gente fazer essa diferenciação para que nós não tenhamos um pouco confusão do que é clínica e do que é uma comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica não é clínica. Pode ser até que algumas comunidades terapêuticas tenham uma estrutura, né? E tenham um apoio que ela até funciona como se fosse uma clínica. Mas a comunidade terapêutica, ela tem algumas particularidades, né? Então, a fonte que eu tirei aqui, até para ficar uma coisa, né, bem embasada, é do próprio site do governo, Uhum. onde ele coloca que comunidade terapêutica são entidades privadas sem fins lucrativos que realizam gratuitamente o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em regime residencial transitório e de caráter exclusivamente opa, Voltou na tela, tá ok. exclusivamente espontâneo, voluntário.
O período de acolhimento varia de 3 a 12 meses, conforme o regime terapêutico da entidade. O principal instrumento utilizado nas comunidades terapêuticas durante o tratamento é a convivência entre os pares. Então, vamos dizer assim, a comunidade terapêutica, né, para um linguajar assim, até parecido com o que os estudantes usam, né, quando a pessoa vai morar fora, é uma república. É. Mas uma república, vamos dizer assim, com uma finalidade, né? E o que é o CETEP? Aí, isso que eu vou colocar aqui é o que tá hoje escrito no seu estatuto, tá? O Instituto Eurípides Barçanufo, doravante denominado CETEB, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração ilimitada, com fins e ações voltadas para filantropia e assistência. Eu tô com o... Deixa eu só ver aqui. Eu tô... Ah, sumiu. É que eu estava vendo o vídeo aqui e estava cortando aqui a minha visão aqui, eu não estava conseguindo ver. Ah, tá. Tá. O Instituto Eurípides Barçanufo, doravante denominado CETEB, é uma entidade civil sem fins lucrativos de duração ilimitada, com fins e ações voltadas à prática da filantropia e da assistência social. Então, o CETEB foi fundado em 1º de novembro de 2005. Esse estatuto é reformável, lá no seu artigo 31, está assim, que esse estatuto ele é reformável consoante as deliberações de Assembleia Geral, atendidas às exigências da lei civil, constituindo, porém, cláusulas inalteráveis. Então, o que é inalterável do CETEB hoje, que está no estatuto? O seu nome, não pode mudar esse nome. A não remuneração e vitaliciedade dos cargos de qualquer natureza. Então, quem participa de diretoria é cargos não remunerados. E a natureza não lucrativa e espírita, kardeciana da instituição. Então, o CETEB hoje, né, ele é uma instituição espírita, tá? Sobre o CETEB. Bom, o CETEB ele tem uma sede urbana, que nós chamamos de unidade administrativa, que fica localizado lá no bairro Zé Pereira. Ali funciona a captação, triagem e o encaminhamento de internação. Nesse local também funciona o Centro Espírita Sementes de Amor, que hoje ele está atrelado ao CETEB. Nós temos também uma sede rural própria, que nós chamamos de unidade campo, que é o local da internação. Ele fica localizado na BR 80, na BR-MS 80, no quilômetro 40, com 3 hectares, próximo ao município de Rochedo. Certo. Hoje, nós contamos com 5 funcionários remunerados. Nós temos um auxiliar administrativo, que é a parte de secretaria. Nós temos um motorista. Nós temos um coordenador terapêutico. Nós temos um monitor de campo, que também ele acumula a função de cozinheiro. E nós temos também um psicólogo. Todos esses funcionários, eles não têm nada a ver com a parte de diretoria. Eles são funcionários remunerados, pagos pela instituição.
tá? Bom, olhando para o estatuto, né? Lá consta que a finalidade do CETEB é promover a recuperação de portadores de dependência química. O que que nós entendemos de recuperação? É a reabilitação e a reinserção social. E também de promover ações preventivas contra o uso e consumo de drogas ilícitas. Teve um tempo que o CETEB ele fazia algumas parcerias com algumas instituições, empresas, escolas, escola pública, escola municipal, estadual, e nós íamos até esses lugares para fazer também palestras e fazer bate-papo, roda de conversa. A diretoria anterior, né, a que eu faço parte hoje, que eram outras pessoas, eles eram muito atuantes, né, nessa parte. E aqui eu quero até abrir um parêntese, né, e eu sei que vai ficar gravado, registrado, né, e eu faço questão até de falar, que o CETEB hoje chegou até onde chegou hoje, com as portas abertas, muito em função do heroísmo dos seus fundadores, tá? Porque trabalhar, né, dessa maneira, com essa proposta, principalmente sem fins lucrativos, de forma filantrópica, de promover ações, não é fácil. Não é fácil, né? Principalmente de você organizar uma instituição dessa para ela atender algumas exigências para que você consiga, pelo menos, firmar algum tipo de convênio, né? Porque, como vocês viram lá no começo, né? A comunidade terapêutica ela tem características de gratuidade. Hoje, nós não conseguimos isso ainda. Nós cobramos uma taxa, né? Que seria uma mensalidade. Porém, essa taxa ela varia conforme a, o tamanho do bolso da pessoa, vamos assim dizer, né? Ela tem um valor máximo e a gente trabalha, né, com um público, né, bastante necessitado, que é aquele público, né, que normalmente chega até nós porque não tem condições de levar numa clínica, não tem condições de fazer uma internação, por exemplo, até em algumas, né, aqui já de Campo Grande ou daqui do estado, que tenha uma estrutura maior, né, ou talvez até melhor, né, em se tratando de infra e de propostas até de tratamento, né? Então, a nossa proposta, né, óbvio, né, ela não é o financeiro, né? Tanto é que depois eu vou mostrar para vocês lá no final, né, o nosso grande desafio agora dessa atual diretoria é a gente chegar nessa gratuidade, é não cobrar nada. Sobre as atividades. Na sede urbana, que é aqui na cidade, né, lá no Zé Pereira, nós temos a captação, triagem e o contrato de internação, né? Essa parte do contrato nós fazemos questão, né, de que a família, né, leia, né, com atenção, inclusive, o que ela está contratando, né, da gente, o que ela vai ter e o que ela também não vai ter, né? É feito
todo é um controle da agenda de consultas aí do CAPS-AD. Nós hoje não temos o apoio psiquiátrico próprio, né? Nós não temos nenhum médico, né, psiquiatra. Então, essa parte, esse suporte médico nessa área é feito pela rede pública. Certo. Então, nós acompanhamos e nós levamos todos os internos que necessitam, né? Nem todos necessitam, mas aqueles que necessitam de um apoio psiquiátrico, nós levamos, né? E controlamos também né, a parte de marcação de consulta, tudo, né? E nós acompanhamos também o interno até dentro da consulta também. Quem faz isso é o psicólogo nosso lá. É ele que entra ali na consulta, é ele quem conversa, inclusive interage com o médico, né? Troca, né? Informações de como que a pessoa está, como que está a parte de, como que ela está reagindo, né? A parte de medicamentos, se precisa trocar alguma coisa ou não, né? De repente, se está tendo alguma situação adversa, tudo isso a gente tem esse cuidado. Também nós fazemos um controle de vacinações. Eu coloquei Covid, mas também da gripe e, se for necessário, de qualquer outro tipo de vacina. Por quê? Porque lá eles ficam em regime, né, de internato, né? E a maioria, né, vem de uma condição de rua. Então a gente não sabe o que essa pessoa está trazendo lá para a chácara, né? Nós já tivemos já internos lá que já tivemos 3 casos já de Covid. Um dos meninos ainda quase morreu, ficou um mês, né, entubado, foi uma situação bem delicada. E com ele, mais 2 pegaram Covid, tivemos que fazer todo isolamento, enfim, testamos, né? Então, por um tempo, nós começamos a exigir da família até também o teste de Covid. Hoje, o que nós resolvemos fazer? A vacinação, né? Então, entrou, a gente pede a carteirinha de vacinação e a gente vai controlando as datas. Se não tomou nenhuma, vai começar a tomar e a gente controla, né, as próximas doses. E se já começou a tomar, a gente completa o quadro vacinal. Nós também fazemos o controle das internações aqui, né? Que é o controlar o tempo, né? Quando que ele entrou, quando ele vai sair, né? Toda a parte de ressocialização, né? Nós temos também esse momento de ressocialização com a família. É a partir do 8º mês, depois eu vou falar sobre isso. A parte toda de demandas das famílias, né? Então, a família quer mandar uma roupa, quer mandar alguma coisa para o seu ente lá na chácara. Então, a gente faz toda essa captação, né? De roupa, sapato, cigarro, né? O cigarro nós não cortamos, porque a gente pensa, né? Como a gente estava falando lá, né? É uma redução de danos. Porque não dá para tirar, pelo menos nós pensamos dessa forma, né? Não dá para tirar tudo, né? Então, nós optamos pelo cigarro mantém. Tem Certo. uma quantidade, né, por dia que ele pode fumar, e tem até alguns que, ao longo aí do tempo de internação, até param de fumar, né? Resolvem também parar de fumar. Nós fazemos também toda a parte aqui na cidade do controle de alimentos, a nossa despensa, as doações que nós recebemos, né? Então, nós mandamos as coisas lá para a chácara, né? Essa parte de alimento,
de todo o material para lá, é somente a quantidade que nós sabemos que vai gastar em uma semana. Então, é semanal. Certo. Né? Nós também temos algumas atividades que a Federação Espírita aqui do Mato Grosso do Sul, ela também nos dá um apoio. Então, por ser ali uma região central, né? O nosso escritório, sendo ali no Zé Pereira, ele, para algumas famílias, ele é um pouco distante. Então, na região central ali, né, que a federação ela é ali na Avenida Calógeras, então ela facilita bastante o acesso, né? Então, ali também a gente faz essa captação de demandas ali das famílias. Também nós temos a parte de recebimento de doações, de alimento, nós também mantemos ali na federação é uma dispensa de alimentos e de material, né? E a reunião da família, nós fazemos uma reunião mensal com todos os membros, ou quem pode participar, pelo menos um membro, de quem da família de quem está internado lá na chácara. É obrigatório a participação dessa reunião. Se não participa dessa reunião, é uma vez ao mês. Só uma vez. Antigamente era toda semana. Aí nós não conseguimos uma adesão. Então, o que, que nós fizemos agora? Nós deixamos uma vez por mês, na véspera da visita da família lá na chácara. Então, quem não vai na reunião, perde o direito da visita. Então, como todo mundo quer ir na visita, acaba que indo, às vezes, meio que a contragosto na reunião, mas vai. Porque a reunião, ela é muito importante, é esse momento que nós temos com a família da gente trocar informações, né? Porque a família, ela tem as ligações que elas fazem todo domingo, é uma vez por semana a ligação. Então, o único contato que a família tem com o seu ente é por telefone e é uma vez por semana. E o contato telefônico, né, às vezes ele é um pouco frio, né, e não dá para você saber exatamente como é que ele está lá, né? Então, a reunião serve para isso, né? Porque o nosso psicólogo também participa, então ele interage com a família também, ele também liga, se for preciso, para a família, para passar informações, né? E a gente sempre dá esse feedback, né? De como que está o tratamento. Ah, lá no Zé Pereira, né, como eu tinha dito, na nossa sede administrativa, também funciona o Centro Espírita. A federação, ela cedeu, né, uma sala daquele centro para nós, porque o centro estava fechado. E aí, com isso, né, nós começamos a usar a sala para o escritório do CETEP. E nós aproveitamos, então, reabrimos o centro também. Porque a gente sentiu, né, que o centro, além ali de ter uma excelente estrutura, tem uma ótima estrutura o centro, né? E estava tudo fechado. Então, ali dá para a gente desenvolver muitas atividades ali, né? Não só como um centro espírita tradicional, com as suas atividades tradicionais, que é o que acontece, né? Toda segunda-feira nós fazemos uma reunião pública com palestra, né? Que é a explanação do Evangelho e o passe. E nesse dia também, na hora que finaliza, nós fazemos uma reunião mediúnica. Essa reunião mediúnica é uma reunião
de caráter de desobsessão. Ela é uma reunião fechada, né? Ela não é pública. E essa reunião de desobsessão, ela também tem um caráter de ser uma espécie de apoio que nós fazemos para o trabalho da chácara. Então, o centro ali tem muito potencial para nós desenvolvermos atividades, não só para o CETEB, mas também para aquela comunidade ali em volta do Zé Pereira, que a gente sabe que o bairro ali também é muito necessitado nessa parte de dependência química usuários. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 meses nós já fomos assaltados 4 vezes lá, né? E normalmente a gente sabe qual que é o objetivo desses furtos, né? Bom, sobre as atividades lá da nossa unidade de campo, lá da chácara. Eu quis tirar uma foto, eu não sei se ficou legal, tá? Tá Ficou bom. meio embaçado, que eu quis eu quis tirar uma foto do quadro que tem anexado lá na chácara. Isso aqui é uma foto de um quadro que está lá na chácara, tá? Então, nós temos lá na chácara uma programação diária para os internos. Essa programação ela é padrão, né? Que começa às 6:30 da manhã. Então, 6:30 da manhã é o despertar que nós chamamos, que começa com a organização do quarto e dos banheiros. Então, assim, isso é a grande diferença de clínica com comunidade terapêutica. Clínica, normalmente, tem todo um quadro aí de funcionários, né, e de profissionais que praticamente faz tudo ali pelo lugar. A comunidade terapêutica são os internos, né, são os assistidos que têm o objetivo, né, e a responsabilidade de cuidar do lugar. Porque isso serve também como uma rotina. Porque a vida do dependente químico, como ela é aqui fora? Normalmente, quem está no uso é uma vida completamente desregrada, né? É uma vida sem horários, né? Sem falar para aqueles que estão em condição de rua. Então, esses aí, então, perdem completamente a noção de rotina, né? Muitos, quando chegam lá na chácara, tem, além da própria abstinência, né? Da falta, né? Da sua droga de preferência, também tem muita dificuldade de se adaptar à rotina. Porque esse é o grande objetivo também do nosso tratamento, ou de qualquer comunidade terapêutica, é de estabelecer para eles uma rotina diária, que é a rotina que ele vai ter aqui fora, né? Essa reinserção social que nós colocamos lá atrás, que é o nosso objetivo, é exatamente isso, né? É colocar a pessoa apta a ela ter uma vida, vamos dizer, entre aspas, né? Talvez normal, como todos nós. Uma vida de responsabilidade, uma vida de rotina, né? Então começa às 6:30 da manhã e vai terminar às 10 da noite. 10 da noite tem o toque de recolher e sem choro nem vela, vai para o quarto, vai dormir. Né? De vez em quando rola né, algumas tretas, mas, mas é assim, a regra é para todos, né? Até alguns vêm com aquela conversinha, né? Eles são ótimos argumentadores, né? Aí a gente fala, né? Olha,
Se eu abrir a regra para você, eu vou ter que abrir para os 20, né? Que é a nossa capacidade máxima lá. E aí vira uma bagunça, né? Generalizada. E volta a ser o que a pessoa faz aqui fora, né? Não tem rotina, não tem regra, né? E a função da comunidade terapêutica é exatamente essa, é de colocar ele de volta ali no eixo, né? Nos trilhos. Então, ele vai ter hora para tomar o café da manhã. Se ele perder essa hora, que é das 7 às 7h45, ele não toma café da manhã. Não toma. Infelizmente, em alguns momentos, nós precisamos também ter um pouco de disciplina e de rigor, que é um pouco também o que nós estávamos falando um pouquinho antes, né? A questão dos limites. Normalmente são pessoas que nunca tiveram limites e têm grande dificuldade do não, né? Da palavra não. Ele não aceita não, né? Não aceitam ser contrariados. Tudo tem que ser do jeito dele, na hora que ele quer e como ele gosta, né? E às vezes até você ainda escuta alguns desaforos ainda, né? Normalmente, né? O que ele faz lá com o pai, com a mãe, com a família, que muitas vezes ele até rouba comida dentro de casa, rouba o gás dentro de casa, ele rouba tudo para comprar a droga. Ele chega lá, ele só não vai roubar, mas ele vem com a mesma empáfia, com a mesma marra, com a mesma arrogância, com todas as mazelas possíveis e imagináveis. Então aí você tem que ir com muita educação, carinho também, né? Que a gente também não tem uma proposta lá de truculência, nada, mostrar para ele, né, que comunidade terapêutica, até o nosso psicólogo, né, ele tem um discurso muito bem formatado, né, com todo mundo lá, que quando ele vai fazer a primeira entrevista, que é fazer a parte de anamnese, né, preencher todo o formulário lá que nós temos toda uma documentação lá de cada interno, né? A primeira coisa que ele fala, aqui não existe a palavra não. Não existe. Não quero, não vou, não faço, não gosto. Isso aí vai ficar lá fora. Quando você sair, você pode ter o gosto que você quiser. Mas aqui dentro não existe mais a palavra não. Você vai participar da terapia, você vai participar das dinâmicas de grupo, você vai participar do atendimento individual meu, você vai participar de todas as atividades propostas, você vai limpar o seu quarto, você vai lavar banheiro, você vai, se for preciso, pegar na enxada, limpar lá, porque é uma chácara, uma área rural. E tudo isso que eu estou falando para vocês, que ele fala lá para o assistido, nós falamos para a família. Para que a família também saiba aonde ela está colocando o seu filho ou o seu ente. E ela saiba o que é que ele vai fazer lá e o que está programado para ser feito. Para não ter, né, às vezes, aí alguns desencontros de opiniões, como às vezes a gente já escutou várias vezes, inclusive até que a gente estava explorando a pessoa e trabalhar de graça, Uhum. né? É complicado, né? Então, às vezes até tem pessoas que nós fazemos a vaga social para ela, ele não sabe que ele está fazendo vaga social, ele acha que a mãe está pagando, e ele fala para nós lá que ele não quer trabalhar porque a mãe está pagando, mal ele sabe que não está pagando nada. Então, ele está lá para ser atendido, né? Ser Claro, servido. para isso, melhor, para ser servido, né? Tudo bem, né? Ele vai ser servido dentro da proposta de tratamento,
que nós colocamos para ele. Só que o tratamento, na maior parte do tempo de uma comunidade terapêutica, é laborterapia, é trabalhar. Claro que nós vamos encaixar, né? Espiritualidade, né? Nós vamos encaixar as reuniões de grupo, reuniões de partilha, né? Esse apoio psicológico que nós temos, mas lá, como eu falo para eles, aqui agora, por 9 meses, é a sua casa. Você tem que acordar e você tem que arrumar a sua cama, né? Você vai ter que lavar o seu banheiro. O banheiro é compartilhado entre as pessoas do quarto dele. Tem uma escala, todo mundo participa. Tem uma escala na cozinha, todo mundo ajuda. Tem uma escala da limpeza do refeitório, todo mundo ajuda. Tem uma escala, inclusive, para cuidar das galinhas, para cuidar da horta. Todo mundo ajuda. Então, é nesse sentido que a programação é feita, né? De criar essa rotina com horários. Então, nós temos a laborterapia, depois tem o banho, tem o almoço, tem o horário do almoço, certinho. Aí tem o horário do descanso, depois do almoço. Tem o horário de espiritualidade. À tarde também fazemos um pouco de laborterapia. Aí servimos o lanche. Nós servimos lá na chácara 4 refeições, né? Que é o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. Tem o dia da semana certo para ele lavar roupa. Nós temos a nossa área de serviço lá. Lá tem máquina de lavar roupa. Então, eles pilotam a máquina. Aliás, a máquina, a gente elege uma pessoa só para cuidar da máquina, porque senão todo mundo põe a mão na máquina, daqui a pouco quebra a máquina também. Então, tem um responsável por aquela atividade que ele orienta os demais. Então, tem o dia da semana correto para ele lavar, como está aqui no quadro, né? Na segunda-feira, a faxina dos quartos com água, trocar roupa de cama, passar pano com produtos de limpeza. Na terça-feira tem lavar as roupas. Na sexta-feira tem lavar as roupas. Ó, na máquina, não vai as cuecas e meia na máquina, né? Então, tudo isso é colocado, né? Porque, assim, não deixa de ser uma vida normal que todo mundo tem. E é exatamente isso que ele vai ter que aprender a ter novamente. Uma vida normal, como todo mundo tem. Uhum. Né? E o mais interessante é que depois nós falamos isso para a família. Olha, o seu filho, ele lava banheiro, viu? Então, quando ele chegar na sua casa, nada de ficar lá botando comidinha na boca dele. Nada de ficar, né, cedendo todos os caprichos. Né? Então, é toda uma reeducação. Então, aqui tem a parte das rotinas, né, diárias. Aqui tem o cultivo lá da horta. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, de foto aqui dos lugares, são eles que fazem, tá? Então, a horta lá, né? Nós ganhamos essas telas, né? Então, eles que colocaram, né? Nós temos uma parte lá da chácara que nós plantamos eucalipto, que é para justamente a gente poder cortar, né? Quando ele está um pouco maior, para ter a parte de Madeira. caibros, de madeira, né? Na onde a gente precisa usar um caibro, usar alguma coisa para fazer alguma sustentação, trocar algum telhado de alguma coisa. Então, nós temos algumas plantações de abóbora, de tudo. Tudo que der para plantar, a gente planta. Tomate, chuchu,
maracujá, banana, de frutas, temperos também a gente planta, pimenta, urucum. E, ultimamente, nós estamos investindo também um pouco nas galinhas. Então, nós compramos uma chocadeira, aonde nós selecionamos os ovos, né? E isso também serve como uma sustentabilidade nossa, que nós consumimos os ovos e também abatemos a galinha para carne, né? Para o próprio Uhum. consumo. Embora, muitas vezes, essa parte do abate ainda não está muito legal ainda, porque os meninos pegam amor pelas galinhas. As galinhas. Que bonitinho. Tem uma galinha lá, inclusive, que ela vai morrer de velha, Que porque interessante. ninguém. Tem até nome, tem até nome. Então, assim, verdade. Às vezes até a gente precisa, né, para alguns lá, falar assim, cara, desapega, desapega, né? Mas é interessante, Mas, né, Cristiano? mas é interessante, É sim, interessante exatamente. porque aí ele elege um animal para o afeto, Isso. para a troca de afeto. Isso, Sim. isso. A É. gente até fala assim, né? Assim, é tudo dentro de um bom senso, né? Quando a gente começa a perceber que há um certo exagero, né? Uhum. Aí a gente, né, tenta dar uma dosada. Mas normalmente é para criar vínculo, né? Criar afeto, empatia, né? Uhum. Que se é para começar por uma galinha, que comece pela galinha, Sim, né? sim. Porque a droga, né? O consumo abusivo, ele tem esse aspecto. A pessoa perde um pouco o brilho, né? Ela perde um pouco daquela, como eu posso dizer, daquele brilho nos olhos, né? Daquela empatia. Ela parece que desconecta da essência, né, de cada ser, Sim, desconecta da sim, essência. Uhum. exatamente. Então, o que nós fazemos nessa parte de campo é exatamente o estímulo. E nós tentamos colocar para eles que isso é um trabalho, né? Como a própria doutrina espírita nos fala. O que é um trabalho? Está lá no livro dos Espíritos, na lei do trabalho, né? Trabalha toda ocupação útil, útil. Uhum. Então, para o camarada tirar aquilo da cabeça, que trabalho é uma troca, ele tem que ganhar alguma coisa. Ele não vai ganhar nada, ele só vai ganhar prazer de fazer. Ele Uhum. vai ganhar amor, sentimento de amor e de dever cumprido naquilo que ele está fazendo e está fazendo bem feito. É isso que ele vai ganhar. Ele vai ganhar consciência tranquila. Ele vai ganhar responsabilidade, né? Ou melhor, ele vai talvez até retomar, né, a vida dele nesse aspecto. Então, muitos tentam, né, barganhar com a gente, né, a troca. E normalmente é o cigarro, às vezes alguma situação ou outra lá, sabe? Então, no começo, até para a gente ir, né, ganhando aí a confiança deles e mostrando para ele, né, o ganho real disso, né, e não o ganho da Financeiro. barganha ou da troca, né? Mas chega num tempo que ele percebe isso, né? E você começa a ver até a mudança da pessoa nisso. A autoestima dele volta, né? Então o camarada começa a se barbear todo dia, começa a andar um pouco mais alinhado lá na chácara, mesmo sendo uma área rural, né? Mas você percebe que tem uns lá que já começa a voltar a ter um pouco de vaidade, né? E até também a questão assim, né, do eu fiz, né? Porque isso é outra característica do dependente químico também, né? Não começa, aliás, ele não termina quase nada que começa.
não tem uma continuidade em nada. Começa uma aula de violão, não termina. Começa a fazer um curso, uma faculdade, não termina. Começa uma família, termina. Começa, enfim, né? Então ali a gente também tenta passar para eles isso, que tudo é um processo, que vai ter um meio, um começo e um fim. Por isso até a nossa proposta hoje mudou um pouco de como era antes. Hoje nós delimitamos com muita dor no coração, mas nós tivemos que delimitar um pouco o público. Nós hoje estamos pegando o dependente químico clássico, aquele que nós conseguimos ter a recuperação e a reinserção. Aqueles que já desenvolveram um transtorno mental, né, por conta do uso abusivo, seja uma esquizofrenia, até algum grau de esquizofrenia, a gente consegue trabalhar ainda com ele. Mas tem alguns que a gente não consegue mais trabalhar. Aí precisa de um lugar mais especializado, de uma clínica, de um apoio mais efetivo em cima, com profissionais, né, especializados em cima, em torno dele, seja na parte de terapias ocupacionais, seja na parte medicamentosa, né? É um suporte melhor. Aqui no CETEB, na comunidade terapêutica, a proposta é o camarada vai entrar e ele vai sair nos 9 meses. E a família vai acolher ele novamente, né? A gente quer quebrar esse ciclo vicioso de uma internação atrás da outra. Embora isso é difícil e às vezes até utópico. Mas se a gente consegue, né, com um, eu já me dou por satisfeito. Infelizmente é assim. Bom, sobre o tratamento. O tempo de internação nosso é 9 meses, com ressocialização no 8º. Então, ele vai passar um final de semana com a família, no 8º mês. Nós fazíamos no 6º, no 7º e no 8º. 3 ressocializações, 3 meses. Porém, as últimas 4 ressocializações nossas, nesse molde, todos recaíram. Então, isso mostrou para nós aquilo que nós já sabíamos, talvez, mas não queríamos testar. 6 meses ainda é um tempo pouco. Hoje é muito discutível isso. 3 meses, tem clínicas aí, lugares que 3 meses, né? Depois a pessoa já começa 6 meses. Na nossa experiência, não estou aqui questionando e nem generalizando, mas na nossa experiência, 6 meses, a gente percebe que a pessoa ainda não está segura. Alguns não voltaram mais para a chácara e outros recaíram e voltaram. Aí meio que começa a remar tudo de novo, né? São oferecidas 4 refeições, como eu já falei. Nós temos um apoio semanal psicológico, né? O nosso psicólogo, que ele é contratado, ele vai toda semana lá. Inclusive foi hoje, é quinta-feira. Ele passa o dia lá. Ele tem o trabalho de grupo e tem o trabalho individual. Nós temos também um apoio psiquiátrico, como eu já falei, que é feito pelo CAPS, né? Então, quando lá a gente leva no CAPS, né, que eles agendam, né, as consultas, então a gente tem lá no nosso escritório, como eu já coloquei, né, a gente tem lá um quadro que a gente vai colocando lá tudo, né, certinho para a gente não perder as datas Controle. o controle.
Nós tivemos uma sorte, né, lá no CAPS, de praticamente um único médico lá tá vendo todos os nossos internos. A gente percebeu que é um pouco, talvez, mais positivo isso, Uhum. porque ele já, né, está conhecendo a A própria história. instituição, É. né, a história, ele consegue acompanhar melhor Uhum. e, inclusive, é o psicólogo que, né, entra, conversa, que interage com ele, né, que dá todo esse feedback, né? Então, criou aí uma sinergia muito boa, Legal. muito Uhum. boa. Nós temos também da AME, que é a Associação Médico Espírita, a Uhum. visita de dois médicos lá. Um médico ele é homeopata e o outro ele é cirurgião de pescoço. Mas eles fazem, de um modo geral, clínica Uma geral. escuta. Aham, uma escuta. É, isso. E uma escuta também, né? Eles vão lá até o próximo domingo agora, é o dia deles. Eles Uhum. vão todo primeiro domingo. Então, eles vão lá, conversam com todos, né? Se precisar pedir algum exame, eles fazem aquela rotina básica, né? De pressão, nós temos também medidor de glicemia, de pressão. Se precisar alguma coisa mais apurada, eles também pedem exames, né? Daí a gente encaminha tudo pela rede pública, tudo pelo SUS. Uhum. Do lado lá do Centro Espírita Semente de Amor, lá no Zé Pereira, do lado, no muro, do lado, é uma unidade básica de saúde. Saúde. Uhum. Então, a gente conhece o pessoal lá. E o pessoal lá nos conhece. Então, todo encaminhamento médico, a gente chega lá para assistente social e já passa para ela. Então, ela marca a consulta, ela marca os exames, e isso facilita muito para nós. Que legal. Nós temos a reunião de espiritualidade, que é toda semana, é toda terça-feira à tarde. É feito de duplas, né? Então, normalmente é feito por espíritas e nós tentamos encaixar a temática em cima dos passos do NA, dos anônimos, principalmente do primeiro ao sexto, que trabalha muito, do primeiro passo ao sexto, que trabalha muito esse mergulho, né, no autoconhecimento. Resgate da fé, a aceitação, né, da própria condição, né, de adicção, né, e, e a retomada da vida, né, a retomada da fé, a retomada do entendimento, né, do poder superior, né, que lá nós chamamos de a programação dos anônimos chama de poder superior, e Uhum. entendemos poder superior não só como Deus, né? Entendemos como poder superior toda aquela entidade, seja física, extrafísica, que vai se tornar uma referência para aquela pessoa de melhora, uma, um modelo, né? Igual é Jesus para nós espíritas, né? O modelo e o guia, Uhum. né? Se ele quiser abraçar Jesus como modelo e guia, ele é o poder superior. Mas o poder superior pode ser, por exemplo, algum companheiro lá dentro, lá já tem mais experiência, que pode orientar, que pode ajudar, que vai ser aquela pessoa que é o ombro, que é o que às vezes vai, né, segurar ali a onda com ele, né, nos primeiros dias. Então, esse poder superior ele vai mudando de forma à medida que ele vai, né, caminhando aí na proposta dos 9 meses, né? Uhum. Nós temos também uma reunião diária que é feita após o café da manhã, que é feito pelo coordenador terapêutico lá. Normalmente ela consiste numa capela
que a gente lê salmo, lê alguma passagem bíblica até. A gente tem essa flexibilidade, né? Ou até um livro, uma mensagem espírita, tipo Vinha de Luz. A gente tem o Vinha de Luz lá que a gente lê para eles também, às vezes. E outras obras espíritas também a gente lê. Alguma literatura dos anônimos também. Todo dia a gente lê com eles. No nosso caso lá, a gente lê aquele livro chamado Só por Hoje, que são aquelas mensagens diárias, né, que é do NA. E há uma reflexão depois, né, em torno disso. Nós temos uma atividade semanal de educação física, vai um professor lá de educação física, ele faz essa parte de dinâmica, caminhada, meditação também ele faz, né? Então, ele trabalha um pouco essa parte de corpo e mente, que acaba, né, sendo corpo, mente e alma também, né? E a parte de campo, né? Que é a parte de laborterapia, que nós temos o cultivo de verduras, hortaliças, plantas frutíferas, temperos, e a avicultura, que é criação e manejo. Ah, já está acabando. Mais lá na parte rural, dos colaboradores que nós temos lá. No primeiro domingo é a AME que vai, dos médicos. No segundo domingo é a visita dos familiares. São 3 adultos por ente, por interno, que nós permitimos. Por conta até do Covid, né? Antigamente era liberado, ia quantos quisesse. Mas hoje não, hoje é só três por interno. No terceiro domingo, é o centro espírita lá que vai. Nós fazemos um café da manhã e nós demos o passe também. No quarto domingo é a Nartec, que é o Núcleo de Ah, Arte que Espírita. legal. É o João Batista. Ah, que Não sei se legal. vocês conhecem ele. Sim. Ele tem um grupo de pessoas, né, que também está envolvido aí a Casa de Sheila. Então, vai lá o coral, eles levam também um pouco de um momento de poesia, de arte. É muito bacana, muito legal isso aí. Bom, os desafios. A lista é grande, ó. Nós queremos trazer a nossa unidade de campo mais próxima para Campo Grande. Não sei como que nós vamos fazer isso, né? Se trocamos lá por uma propriedade próxima daqui, se mantemos lá e arrumamos uma outra aqui, não sei. Lançamos para o universo e contamos com o apoio de Eurípides Barçanufo para fazer o requerimento junto a Jesus. Quem sabe É. eles respondem para nós aí logo, porque nós estamos precisando de uma resposta logo. De vez em quando eu dou na cara, assim, sabe? Eu sou meio atrevido, sabe? Falo, ó, tá demorando, hein? Esse requerimento está demorando para vir, hein? Dar assistência à família dos internos, né? Esse aqui é uma demanda que nós precisamos, tanto psicológico, social e até espiritual. Então, o espiritual, nós temos o centro, embora nós não obrigamos a nada, tá? Religião, essas coisas, cada um tem a sua, mas nós podemos criar uma dinâmica, uma coisa feita lá no centro, e até também um apoio, né, espiritual pelo centro para essas famílias. Sem falar, né, do apoio psicológico, porque tem muita mãe ali, muita família que está assim destroçada. Eu acho que é a palavra que me vem à mente agora, numa Uhum. condição bem, bem deplorável. Formar uma equipe de internação.
Isso aqui é um assunto bastante polêmico, né? Hoje em dia, muitos lugares trabalham com remoções, com resgate, né? Os linguajar dessa área, né? Como todo mundo já sabe, aqui no Mato Grosso do Sul não é permitido fazer internação involuntária. Em São Paulo é. Então tem muita clínica em São Paulo que vem buscar a pessoa aqui e pega na marra, porque lá é permitido. Aqui não. Então nós hoje nós não fazemos nenhum tipo de condução coercitiva aí, vamos dizer assim, né? Só se a família, de repente, né, num desespero, ela acaba contratando alguém ou uma pessoa que vai lá de uma forma não agressiva, a gente espera, né? Mas de uma forma que no desespero, né, a pessoa tenta de tudo, tenta de tudo. Qual é a proposta dessa equipe de internação? Existe uma técnica chamada intervenção orientada, que é preconizada pelo método Minnesota. E é justamente a instituição ter um grupo, seja de profissionais bem orientados, que vai ajudar a família. E aí, nessa ajuda à família, nós fazemos uma roda de conversa e colocamos, é praticamente assim mesmo, nós colocamos a pessoa no meio da roda. E com a argumentação, né? Pode ser que a gente não consiga isso de primeira, mas com a argumentação, com conversa, com a conscientização, podemos trazer até amigos da pessoa, às vezes trazemos lá um conhecido, às vezes trazemos pessoas que querem o bem daquele que está passando por essa necessidade, que querem o bem, que querem levar para ele uma fala positiva, não destrutiva. Porque muitas vezes a família já perdeu esse diálogo, já perdeu essa forma mais amistosa, né? Ou passa muita mão na cabeça, Ou já ou, desistiu. ou já desistiu. Não consegue mais encontrar um meio termo na onde a única proposta tem que ser assim, ó, nós te amamos e nós não queremos mais te ver nessa condição. Ponto final. Porque nós temos uma máxima em dependência química, que acho que você já deve ter ouvido, que a destinação de um dependente químico é 3 Cs. Já viram essa? Não. Clínica, cadeia e caixão. Não tem outro caminho. Não tem. A pessoa pode romantizar, a pessoa pode falar o que ela quiser, argumentar. Ela pode usar até outras palavras. Mas tudo vai se resumir a esses 3 Cs. Clínica, internação. Ela procura ajuda ou ela vai cair na mão de um traficante ou do crime e vai morrer. Vai morrer. Porque se ela dever para traficante, não tem perdão. Né? Cristiano, Oi. tá ótima a sua fala. Eu estou pedindo para você dar uma apressadinha, porque já falta Isso. só 20 minutos para a gente Sim, conseguir ver tudo. sim. Nós queremos trazer também os parceiros de Anônimos, né? Também convidar pessoas tanto do AA como do NA. Uhum, Nós queremos ampliar lá na chácara a parte de terapias, né? Oferecer alguma oficina, alguma terapia ocupacional. Vez ou outra nós conseguimos, mas não é sempre, uhum, porque é tudo voluntário, né? Aí voluntário você sabe como é que é. Vai quando dá, quando pode. uhum.
Ampliar a equipe da fluidoterapia, do passe, né? Hoje nós estamos indo uma vez por mês, nós queremos diminuir esse tempo. Tornar o CETEB autossustentável. Alguma proposta, seja na parte de avicultura, da oleicultura, ou até a implantação de uma padaria. Nós temos lá internos que têm essa habilidade de Hum. fazer pães, de fazer salgados, eles têm. Nós estamos precisando renovar os títulos de utilidade pública, nós já tivemos aí no passado, precisamos renovar, porque através deles é um documento essencial para se buscar recurso Isso, público. recurso público. Uhum. Firmar convênio, algum tipo de convênio com o poder público e ampliar as vagas sociais nossas até a gente conseguir chegar a totalmente gratuito. Hoje nós temos 20 vagas, ao máximo. Quando a gente chega no máximo total de 20 ocupado, a gente consegue aí umas 4, 5 social. Só que hoje nós estamos com 5 internos apenas lá. Aí fica difícil da gente oferecer Manter, alguma né? vaga social, manter. É isso que eu tinha para passar para vocês Maravilha. sobre o CTE. Aí fica aberto para a gente conversar, né? Eu já Ver quero se começar. Ah, meninos, vocês têm alguma pergunta? Oi, Cristina. Cristina está aparecendo aí. É, deixa eu ligar aqui, peraí. Vamos fazendo pergunta enquanto eu estou procurando a minha aqui, peraí. Ah, tá. A minha pergunta, tá? Primeiro é o seguinte, Cristiano, rede pública aqui em Campo Grande ou no Mato Grosso do Sul oferece clínica ou comunidade terapêutica? A rede pública tem ou não? eu acho que não, viu? Tá. Pelo que eu sei, é o CRAS, né? O CRAS tem uma modalidade, acho que se eu não me engano, é lá no CAP, lá no CRAS não, é o CAPS AD, que é o CAPS que cuida especificamente de álcool e droga, por isso chama Tá. CAPS AD. Sim, mas É ali na José Antônio. então, Eles têm lá, ah, acho que uma internação, se eu não me engano, de 15 dias. entendi. É o que tem. É a estrutura Mas que tem é só essa. e os hospitais, talvez, psiquiátricos aí, né? Que talvez eles vão encaminhar com uma vaga do SUS. Entendi. Mas, assim, um lugar específico, né? Uma comunidade terapêutica, eu desconheço. Uhum. Lá no estatuto, a minha segunda pergunta é essa. Lá no estatuto, fala lá do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa. Qual que é a diferença de uma coisa para outra aqui? Uso, abuso, né? Ou dependência de... O uso é aquilo que nós estamos conversando lá um pouquinho antes da gente começar, né? É Certo. aquele camarada que bebe todo final de semana, né? Ou que use em alguma festa, outra não. É, é. Tá. Pode ser que ele não vá desenvolver, né? A Nada, dependência, certo. a dependência, né? Porque a dependência, como sendo uma doença, ela tem a predisposição já, né? Seja Certo, certo. genética. E aí, assim, eu ouso, né, por tudo que eu já li, estudei, né, eu ouso a lançar também um pouco esse olhar espiritual, né, que nós estudamos na própria doutrina espírita, né? O espírito, né? Sim. E é o seu grande, vamos dizer, HD, é o seu armazenamento, né? De tudo que ele tem feito ao longo da sua existência. Então, o espírito traz consigo as suas tendências, né? As suas tendências. Então, costumo falar, né? Aquela brincadeira, né? Com a criança, de molhar a chupeta lá na bebida alcoólica, né? Aí dá para a criança, aí todo mundo ri, acha lindo, engraçado. Você não sabe quem que está ali, né? Você não sabe. Então, assim, Olhando, hoje, olhando sob essa ótica nossa sim, espírita, sim. né?
Então, sobre essa ótica mesmo, e a gente aqui está bem à vontade para falar isso, porque é a Sim. Associação Brasileira de Psicólogos Aham, Espíritas, tá? A gente tem esse olhar, sim, né? sim. Então, hoje, Cristiano, você que entende muito desse assunto, o que que você aconselharia a um jovem, né, a uma jovem que esteja fazendo algum uso, nem que seja uso de vez em É. quando? O que que você aconselharia? Olha, eu vou falar o que eu falei para os meus filhos semana retrasada. Eu Uhum, tenho dois, um de 19 e um de 18. certo. Tá na idade, né? É uma roleta russa. Sabe a brincadeira da roleta russa? É você colocar uma bala. Vá que se acerta, né? Vá que você tenha a predisposição. Vá que você vai desenvolver a doença. Vale a pena, Hum, né? É só a gente olhar para as festas e ver como alguns ficam. Eu até falo para meus filhos, falo, olha, né? Eu, eu até comentei com eles uns dias, eu falei assim, olha, não é porque eu dei nó em pingo d'água, porque nossa, se eu contar o que eu fiz para eles, né? Talvez eles são muito bons demais. Eu até falo para eles, nossa, vocês são muito bons, vocês são muito careta, né? Mas não é porque eu fiz muito que eu tenho que aceitar, uhum. Tanto é né? que você fez um mousse de limão, né? Exatamente. De Então, aí, o todos porquê esses limões. eu fiz, né? E aí eu costumo falar isso, porque eu fiz, eu sei quais são as consequências. E é isso que eu vejo que a doutrina espírita tem muito a contribuir. Porque enquanto nós, até como sociedade, né, não olharmos nós como espíritos eternos, porque o mais engraçado é que todas as religiões falam isso. O que cada religião vai depois fazer com o seu espírito eterno, aí cada um vai para um lado, né? Uhum, Mas nós espíritas, nós entendemos que além de sermos eternos, tem a lei da causa e efeito. Nós vamos colher. Se não é hoje, vai ser amanhã, né? A depender, o meu abuso de hoje vai vir como uma limitação amanhã. Certamente que vai. Você pode ter certeza. A gente vê muitos casos aí, né, Edna? Camarada morreu de câncer de pulmão sem nunca ter fumado. Da onde vem isso? Ah, é porque eu trabalhava em ambiente que muita gente fumava, mas será? Né? Então, às vezes, a gente vê casos que não se explica da onde, qual é a matriz disso. Então, a gente tem que ter esse olhar da eternidade, mas com responsabilidade. uhum, Saber que do uso pode se transformar num abuso, que vai vir a dependência. Mesmo que eu não tenha na minha programação ou na minha tendência a dependência, mas eu posso desenvolver hoje, agora, sem nunca ter tido. uhum, Eu começo a usar, começo a beber, aí eu fico desgostoso, minha mulher larga de mim, eu perdi meu emprego, sei lá, N situações da vida, vicissitudes, né? Que às vezes eu não sei lidar com isso, quero desafogar, quero amenizar. Claro que nem sempre é desculpa, mas é a forma como eu encontro de amaciar a minha dor, é
cair em algum tipo de situação que vai amanhã virar um vício, seja de comida, né? Que é o que nós estamos falando, né? A dependência química é uma doença do comportamento, é assim que eu entendo, do comportamento. Eu até costumo brincar lá, a diabetes, você vai lá, você toma um remedinho e ela controla. Qual é o controle da dependência química? É remédio? Não. Aí eu falo eu uso o espiritismo. É domar as suas más inclinações. É fazer a mudança íntima. Por que que eu me sinto assim? Por que que a minha vida está sem sentido? Por que que eu tenho que colocar o sentido da minha vida em coisas? Por que que a minha preocupação é no ter e não no ser? Porque é isso que eu vou carregar para a minha eternidade. É o ser. É o quando Jesus falava, cada um segundo as suas obras. Então, qual está Não. sendo a minha obra? Meninas, agora a gente abre, tem uns É, 10 minutinhos, vamos abrir para vocês, tá? Eu já fiz as perguntas que eu queria, tá? Quem que quer então, falar? Edna, Hum. é, queria falar com o Cristiano, né, que a comunidade terapêutica, as comunidades terapêuticas no Brasil, elas têm uma dificuldade muito grande, porque é um filho que ninguém quer. E não tem nada padronizado dentro da comunidade terapêutica. Não Então, tem acaba que políticas por essa. públicas para isso. Não tem Isso, políticas públicas, certo? a falta da padronização, então ela não entra na área da assistência social, ela não entra na saúde, porque a Anvisa não tem nada formatado, né, na questão disso. Então é difícil ela receber recursos, né? É muito complicado receber recursos das comunidades terapêuticas. Sim, E acredito que atualmente é, é uma das funções mais primordiais que nós temos. sim. É só a gente ver, andar na rua daqui de Campo Grande. Eu estava andando no centro esses dias e eu fiquei espantada com a quantidade, Sim. né, de jovens que você vê que eles estão drogados, a cabeça, o olho, né, E tem pedindo outro, coisa. Do... e tem outro detalhe grave, desculpa te cortar. Pode Não falar. sei se aqui já chegou, mas no Brasil já chegou aquelas drogas sintéticas que Sim. deixam a pessoa zumbis, que está uma febre lá nos Estados Unidos. Que coisa horrível, né? Aquilo ali vai acabar com uma parcela muito boa da nossa sociedade, se a gente Então, não o que eu Uma prestar falo, atenção. até quando o poder público não vai tomar essa discussão, né? Então, você recebe que recursos que vocês conseguiram? Por enquanto, nenhum. Assim, olha, eu não vou assim entrar muito mas não sei se você conhece, tem a FEBRACT, né? Que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Talvez seja o único lugar ou instituição, entidade, ela não é pública, que ela tenta, né, dar alguma diretriz e formatar alguma coisa. E ela traz, né? Se você entrar no site lá da FEBRACT, é muito legal, né? Inclusive, eles têm treinamentos, eles têm capacitação e eles colocam lá vários artigos, inclusive artigos até da Anvisa, com recomendações, né? Não é nada diretriz, não é nada formatado, não é nada regulamentado. São orientações, quer dizer, é Sim. aquela coisa também, né?
ninguém regulamenta, mas se você fizer algo, né, que não está dentro dessa orientação, você se lasca, Sim, né? Mas ajuda para talvez ter condições de fazer algo que até algo que vai ao encontro dessas recomendações, você não consegue fazer nada, né? Então, eu vejo assim, sabe, Cristina? É a minha opinião pessoal. Eu acho que nós temos que sair, assim, a sua fala está correta, eu não estou indo contra a sua fala, mas eu acho que nós temos que sair daquela espera de alguém solucionar. Acho que nós temos que talvez nos mobilizar para pressionar. é Pressionar não é verdade. brigar. Pressionar não é brigar, né? Mas é confrontar naquilo que melhor a gente talvez tenha, né? Então, o que melhor a gente tem? Se é a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalho, de entendimento Sim. intelectual, acadêmica, sei lá, né? Ainda mais a ABRAP, né? Sendo uma entidade de profissionais liberais, né? Acadêmicos, profissionais de mercado que têm uma capacidade intelectual, junto com outras entidades, né? Porque daí é até simples, né, de você ter essa percepção, porque eu sou espírita de centro espírita. Você já viu algum centro espírita também, ou um movimento espírita acolher esse público? Eu também não vejo, também não vejo, sabe? Eu acho até que o movimento espírita, isso não é crítica, é só uma constatação. Eu falo isso meia-culpa também, né? Mas eu não vejo, né, esse acolhimento. E se bobear em alguns lugares, você vai ver preconceito. Você vai ver assim aquela coisa assim, ó, não, né? Ah, sabe? Né? Eu não É porque são sei pessoas extremamente difíceis de se lidar, exatamente, né? Então quer né? dizer, Então, você quer fazer o atendimento fraterno lá no centro com os normais, né? Até claro, né? Com aqueles que você consegue, né? Falar e falar, né? E exatamente. né? Mostrar que você já leu todas as obras básicas e complementares e tudo mais. Mas na hora que você pega alguém que entra no centro, às vezes, cheirando álcool, porque acabou de beber, eu frequento aqui centro de periferia, no São Conrado. Tem um dia lá que o público é esse. A gente dá passe, às vezes, com a pessoa cheirando álcool. Eu um dia até eu fiz questão de perguntar para alguém da federação sobre isso, porque eu queria mostrar lá para os trabalhadores da nossa casa. Não que eu sou melhor ou pior, sabe? Porque no começo a gente se sente incomodado e a gente não sabe se está fazendo bem ou está fazendo o correto ou não. Mas aí a pessoa falou assim: vocês vão se acostumar com o cheiro. Se a pessoa vai no centro, procura o centro. Por quê? Por quê? Agora, é claro, tudo tem um bom senso, né? Se o camarada oferece risco para alguém lá dentro, aí tudo bem. É. Vamos ter uma abordagem diferente com ele. Mas se ele é um necessitado que está no uso abusivo, por que não acolher? A não ser acolher. Então vamos aprender a acolher alguém Que com essa busca, né, o necessidade, auxílio. Uhum. com essa necessidade. Vamos aprender, né, a Maria, fazer. Maria Ana Paula, vocês têm alguma pergunta?
Vamos aproveitar o Cristiano aí. Eu queria perguntar uma coisa. Qual é a idade mínima dessa internação na chácara, né, desse acolhimento lá? E vocês têm algum trabalho, alguma proposta, não, lá no centro, de vocês para jovens, tipo, para uma fala, porque o que eu vejo muito, como eu trabalho com jovens, que assim, eles estão começando a usar droga muito cedo. Criança com 12 anos, 13 anos, a gente já enfrenta esses problemas dentro da escola. Sim. Né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar numa política de prevenção, né? De falar antes. Isso. Bom, lá no CETEB nós não pegamos mais menor de idade por conta do Estatuto do Jovem e Adolescente, que vai nos exigir coisas que a gente não consegue atender. De Então acordo a com o gente ECA, prefere, né? Uhum, a gente prefere não pegar para não dar problema para ninguém. Até uhum, porque também nós não vamos conseguir atender como tem que atender, uhum. seguindo essas exigências aí. E também idoso também não, até 60 anos. Então lá na chácara é de 18 a 60. Só Ah, homens, né? bom, oi? Só homens. Só homens. Que isso é outra demanda, meu Deus do céu. Porque aqui em Campo Grande, por exemplo, eu conheço só a Clínica da Alma e a Fazenda Esperança, que atende mulheres. Porque não tem. E precisamos, urgente. Também é outra demanda muito grande. Bom, o que você falou sobre ações. No centro, lá no Sementes de Amor, nós não temos ainda. Lá nós reabrimos o centro faz pouco tempo, então a gente está engatinhando ainda. Aqui no São Conrado, nós temos a evangelização. Eu estive sábado passado lá participando de uma roda de conversa. Então eu acho não, eu penso e tenho certeza que nós precisamos fazer isso. Roda de conversa. Mas roda de conversa sem caretice, sabe? De preferência, traga alguém que conheça, ou alguém dependente químico também que está controlado, algum ex-usuário, que vá lá, que fale a língua deles, sabe? Esse papo de chegar lá, maconha é assim, dá isso, cocaína, eles Só sabem, teoria. Aham. eles sabem. A maioria já usou cocaína, a maioria já usou pasta base, a maioria já usou maconha, a maioria já usou solvente, a maioria já usou tudo, tudo. Então, pula essa parte, vamos pular essa parte. Vamos tocar na ferida um pouco, tentar ver, chegar na conscientização, na ideia, sabe? É botar ele para pensar, Chegar no ser mesmo, ó, no ser pensar. espiritual. Pensar. E Uhum. você começa a perceber ali, sabe, já naquela criança, as suas tendências. Você vai perceber. Na fala que ela tem, ela já vai se mostrar. E ela vai mostrar também outra coisa importante que o centro espírita precisa ter um pouco de dedos aí, cuidado. É como está a sua casa. Se tem violência doméstica, se está tendo algum abuso dentro de casa. Às vezes ela está bebendo porque ela vê o pai dela fazendo isso todo dia e bate na mãe. A gente precisa perder esse medo, gente, de falar as coisas, sabe? É claro, né? Não vai sair lá, né? Que nem um pavão lá, né? Fazendo um maior escândalo. A gente precisa se capacitar, precisa aprender a chegar nessas pessoas, aprender a falar a língua deles. Mas tem que fazer o trabalho, tem que falar, sabe? Se você vai, às vezes, usar até de uma linguagem de falar umas besteiras, de falar umas bobeiras, de botar um som lá no meio, coloque, qual o problema? Nós não vamos baixar frequência nenhuma, não vai virar um umbral lá o seu centro espírita.
você tenha certeza que há espiritualidade. Eu estou falando assim, sendo espiritual, porque, né, nós somos aqui espírita e talvez a proposta seja até esta, né? A espiritualidade, ela está ali atuando, ela está ali trabalhando, né? Como que um trabalho bem focado, bem direcionado no bem, não vai ter amparo? Como? Como não? Né? Maria, Então, a gente precisa perder o medo. Oi, eu só quero agradecer o Cristiano por ter trazido esse tema tão importante, difícil, né? E aí eu estou fazendo uma reflexão aqui sobre esse tema e a sensação que a gente tem é que parece que a gente fica enxugando gelo, né? A cada um que você recupera, tem 50 mil novos no mercado, né? Então, assim, esse trabalho é um trabalho árduo, não é fácil, a gente sabe, como a gente já falou, né? São os excluídos que ninguém quer, né? Ninguém quer lidar com isso, porque é muito difícil, né? Então, assim, acho que junto com essa batalha para conseguir essas, né, mais olhar do poder público para essas comunidades de recuperação, mas também exigir mais segurança, né, mais combate ao narcotráfico, mais educação de tempo integral, porque a criança que não tem estrutura na casa, que tem família desestruturada, porque hoje as famílias estão bastante desestruturadas, mas que ela tenha a oportunidade de ficar o dia todo na escola, a chance dela estar fora desse ataque, né, do narcotráfico, porque o narcotráfico é uma organização mundial extremamente eficiente, sabem o que fazem, têm os seus recrutadores, têm dinheiro, essas pessoas estão no poder hoje, estão dentro do poder público, né? O narcotráfico hoje comanda, inclusive, os setores públicos de vários países, né? Inclusive o nosso. Então, assim, eles têm recursos, sabem o que fazem, e do outro lado tem o quê? Uma família que, quando descobre a coisa, já está no meio do caminho, desestruturada, sem dinheiro, e alguns profissionais, e alguns heróis, e alguns, né, tentando enxugar esse gelo. Parece que a gente está enxugando esse gelo, né? É claro que, como o Cristiano falou, cada uma pessoa que se recupera é uma pessoa, então vale a pena, né? Mas eu acho que se a gente for falar em cobrar o poder público, a gente tem que cobrar a educação mesmo, mas assim, tempo integral, né? Porque a criança que vai para a escola só de manhã tem um pai e uma mãe que ficam o dia inteiro trabalhando. E esse outro período? Com que ela fica? Né? Então, assim, se o pai e a mãe não trabalham só meio período, por que a criança tem que trabalhar só meio, ir para a escola só meio período? Né? Essa questão também que mudou muito ao longo do tempo, nós que somos mais idosos, a gente ia para o mercado de trabalho mais cedo. Hoje a meninada não tem trabalho. Com 14, 15, 16 anos, 17 anos, eles não começaram a trabalhar ainda. E nem tem oportunidade. Então, nem qual a pode pelo ECA expectativa para também, né? essas crianças? Exatamente. Qual a Nem expectativa pode para esse pelo ECA. entendeu? Então, eles ficam à mercê desse mercado que está aí, angariando essas Crescendo. crianças e está indo, e elas vão. Então, a cada um que chega na clínica, depois de um grande esforço de família, de sociedade, tem 2.000 ali na esquina, né? Novos. Então, assim, só fiz essa reflexão, assim, que a gente precisa Certo. cobrar mais essa questão da educação de verdade, sabe? Mais do que a proposta educacional, é esse período que a criança fica na escola. Se o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, porque hoje o pai e a mãe precisam trabalhar, não é mais como antigamente que um trabalhava e o outro ficava em casa, né? Cuidando dos filhos. Hoje o pai e a mãe têm que trabalhar. A mãe trabalha 8 horas por dia, a criança tem que ter 8 horas de escola. Ok, gente, já são 9h10, né? Vamos pegar do maior. Tudo que foi falado é muito importante, né? Vamos afunilar aqui. Viraria a noite aqui, né? Falando É sobre isso, verdade, vira a é noite. verdade.
Vamos afunilar, então, já que o nosso tempo já esgotou, né? Cristiano, eu estou até domingo, né? Como diretora-presidente da BRAP, a gente está a gente vai fazer uma assembleia, vai mudar a gestão. Estou também vou estar na diretoria, né? Na conselho diretor na próxima, não no mesmo cargo. E a gente é uma pauta que a gente vai levar já para essa nova gestão, tá? Para ver o que que nós, enquanto a BRAP, que é pequena também, né? O que que nós podemos auxiliar o CETEB, já que não dá para auxiliar o Brasil inteiro e nem Campo Grande, né? Mas o que que dá para auxiliar um pouquinho, né? Ao CETEB, tá? Então fica essa proposta aí para eu não sei se eu posso chamar de promessa que eu presente coisa de político, né? É, Mas uma que proposta perigoso, né? aí, uma proposta para a nova gestão que seja uma primeira pauta para a gente ver como atuar e de que forma, né? O que que a gente pode oferecer dentro das nossas possibilidades, tá? E aí eu fico, então, coloco agora você para o encerramento, né? E a gente vai encerrando. Bom, eu quero só agradecer. Nossa, eu confesso que eu estava ansioso por esse momento, porque eu queria, né, apresentar para vocês, né, o nosso trabalho, né? O CETEB já está há muito tempo já aí, já na lida, sabe? Passamos por bons momentos, mas é difícil se manter, sabe? É muito difícil. Como eu falei, né? Os fundadores, a gente deve muito a eles, né? Ao Renato, a Dalila, a Jane, as irmãs lá, né? Que eles que fundaram o CETEB, eles mantiveram as portas abertas num sacrifício danado, sabe? E olha, Dona Maria, eu me sinto assim um pouco provocado, né? No bom sentido. Outro dia uma pessoa falou isso para mim, sabe? Do enxugar gelo. E eu falei assim para ela, olha, como que eu não vou ter esperança se eu estou há 22 anos limpo, né? Então, eu costumo dizer assim, jeito tem, tá? Jeito tem. Precisa ter disposição, precisa ter pessoas como vocês também, como outros, que estejam dispostos a ajudar. Porque realmente são os excluídos. E aí eu já emendo dizendo assim: com quem Jesus andava? Hã? Vamos fazer uma pesquisa? Com quem Jesus andava? Hã? Acho que não era com coisa boa, não, hein? Né? E ele andava porque ele dizia que era os doentes que precisam de médicos, são ou não, né? Então, talvez todos nós, né, ainda somos um pouco doentes da alma, mas alguns de nós já tá na enfermaria, né? Então, se nós já estamos na enfermaria, conseguimos dar alguns passos, vamos olhar para aqueles que estão lá na UTI, né? No CTI, ou tá aí bem ruim, sabe? Precisando que seja só um olhar, que seja pelo menos só uma atenção. Não precisa fazer muito. Você precisa ver lá na chácara, quando alguém vai lá e a gente pergunta se eles querem depois no final, né, falar assim, alguém quer falar alguma coisa? A primeira coisa que eles falam, sabe, é isso. Agradecer por fazer a visita e de lembrar deles.
sabe? Porque isso é o desejo de todos nós. Você também, todos nós aqui. Entre nós, entre os entes amados nossos, a gente quer ser lembrado também às vezes. Não quer? Não quer um afago? Né? Então eu vejo essas pessoas que um dia eu estava nessa condição, exigindo um pouquinho mais de afago. Afago. Acho que esse é o olhar que nós precisamos dar. É de humanidade para uma situação que é crítica. É crítica a situação. E não é governo, não é política pública que vai resolver. É o conjunto, é a sociedade. Todos nós mobilizados. Claro, o poder público vai ajudar? Provavelmente ele vai ajudar com recurso, mas eles também não têm perna para isso. Mas que então, né, levantem-se pessoas honestas, pessoas, né, que realmente façam as coisas, né, com prestação de contas, com credibilidade, que também faça bem feita a coisa. Porque isso é outra, né? É outra situação que às vezes torna o trabalho mais difícil, né? Porque já lidamos com uma situação árida. Você imagina se ainda vem junto, né, com coisa duvidosa no meio. Aí é difícil. Ok, Então, Cristiano. eu quero agradecer, né? E o CTEB, as portas estão abertas lá para vocês, tá? O dia que vocês quiserem fazer uma visita lá na chácara, aqui no Centro Espírita Sementes de Amor, toda segunda-feira à noite a gente está lá no centro. E a chácara, eu vou lá na chácara todo final de semana, eu vou lá. Né? Eu, durante a semana, eu tenho a minha atividade profissional, né? Então, eu não consigo ir durante a semana, mas no final de semana eu vou. E aí, se alguém quiser ir junto, quiser conhecer, é só me avisar. E quem sabe a gente consiga sentar um dia e E fazer alguma coisa juntos, né? costurar alguma coisa aí. Tá. Vamos entregar, como se diz, né, para a espiritualidade, vamos ver o que que a gente pode, Isso. né? Certo? Então, A gente, gente já fiz o pedido lá pro Eurípides, entendeu? ah, tá, Vamos ver se ele tá vai certo. ser, vamos ver se ele vai ser ágil aí, viu? Ou ele vai me enrolar. Então, tá bom, gente. Um beijo para todos. Nós vamos encerrar aqui a gravação, né, para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Então, boa noite para todos.